O medo de dar certo e o outro lado da moeda. Oi, meu nome é Nadia Gomes e eu tô aqui num processo de aprender e de ensinar a regenerar o vínculo entre corpo, mente e alma, para que a gente se sinta mais inteiro, completo, para que a gente viva uma vida mais gostosa e tenha também relações mais saudáveis. Esse tema é um tema que eu amo falar e que, ao mesmo tempo que eu amo falar, eu acho que tem algo de estranho nele, que talvez a gente sinta, acesse, e foi esse talvez o primeiro sentimento que eu acessei, assim, quando eu pensei sobre isso e quando eu trouxe essa reflexão para minha vida, e é muito do sentimento que aparece quando eu levo também para os atendimentos ou nas minhas rodas de relações, né? Que é esse lugar do medo de dar certo e é essa sensação esquisita que vem com esse lugar de medo de dar certo, medo do sucesso, eu tenho medo de brilhar, como assim? Isso se torna um pouco esquisito porque é claro que a gente acha estranho a gente não querer ter sucesso. E aí não é sobre a gente não querer, e sim sobre a gente ter medo. E quando a gente pensa sobre isso, existe até às vezes uma dificuldade de aceitar que isso também faz parte da nossa vida, que isso está muito presente no nosso inconsciente coletivo como sociedade, porque é muito mais fácil a gente aceitar o medo que a gente tem de não dar certo do que o medo que existe nesse inconsciente coletivo e automaticamente em nós de fazer sucesso, de brilhar e de realizar os nossos sonhos. A gente tem menos julgamento sobre o medo de dar errado do que sobre o medo de dar certo. E esse excesso de julgamento que a gente tem sobre isso, muitas vezes é o que impede a gente de entender o quanto dessa energia atua na nossa vida, mesmo que de forma silenciosa e inconsciente. Porque isso não é algo racional. Eu racionalmente quero realizar os meus sonhos. Eu racionalmente faço questão de, nessa vida, buscar pela realização daquilo que eu desejo. Mas não é sobre algo racional. É algo que muitas vezes se traduz na experiência. E a gente pode perceber essa energia inconsciente atuando na nossa vida, principalmente quando a gente fala dos nossos sabotadores, dos nossos processos de autossabotagem. Queria fazer um parêntese aqui só para reforçar que eu não gosto muito desse termo, autossabotagem e os nossos sabotadores, porque dá a entender que existe uma parte nossa que tá contra a gente e eu de verdade não acredito nisso. Eu posso fazer depois um vídeo falando especificamente disso, mas eu vou usar esse termo porque é um termo muito utilizado que eu acho que vai facilitar a nossa compreensão daquilo que eu tô querendo trazer. Quando a gente pensa então nos nossos sabotadores ou no nosso processo de autossabotagem, a gente está refletindo sobre não conseguir fazer algo que a gente gostaria de fazer por nós. A gente está refletindo sobre não conseguir atuar na mudança que a gente deseja ancorar na nossa vida. Então percebe que parece que tem um medo de dar certo? Parece que no fundo existe um pouco dessa energia em nós, independente do nível, da intensidade, que isso sim é muito particular e muito específico de cada um. E isso também pode se traduzir no momento em que a gente se encontra realizando um sonho, tem um desejo que está ali manifesto e a gente tem uma sensação de estranheza e quase uma sensação de repulsa também a isso que se manifestou. É uma sensação de que tinha algo errado, mas uma sensação que ela não é racional e que ela não dá para ser controlada, de que tem alguma coisa fora do lugar. Então faz um processo de investigação da sua história, se você está aqui nada por acaso, investiga que momentos isso aparece na sua vida, investiga quais são as situações que você talvez já tenha sentido, que por mais que sejam coisas que você gostaria de realizar na sua vida racionalmente, quando a realização disso se torna mais próxima, mais palpável ou de fato se materializa, de ficar um pouco dessa sensação esquisita, quase uma sensação de que tem algo errado comigo e tudo mais. Isso ajuda a gente a conseguir investigar um pouco mais da nossa vida e do nosso processo em relação a isso. E eu acho que esse medo de dar certo, o medo de brilhar, o medo de ter sucesso, é um medo que esconde vários outros medos. Então tem outros medos que a gente carrega que se misturam a esse grande medo que a gente chama de medo de dar certo, o medo da nossa luz, o medo do nosso brilho, o medo de realizar os nossos sonhos e tudo mais. E aí eu trouxe uma lista para a gente pensar de alguns pontos que eu acho que ajuda a gente a refletir. Quando a gente fala da importância
do processo de autoconhecimento, a gente fala de um processo de mapeamento que a gente pode fazer das questões internas que estão vivas em nós, com base nas histórias que a gente já viveu, com base nas coisas que se manifestam na nossa vida, não no lugar de cristalizar, né, de criar um mapa e falar, pronto, eu sou assim, mas sim no lugar de entender melhor o nosso funcionamento hoje, que não diz respeito a hoje, muitas vezes, diz respeito à sociedade no qual a gente está, diz respeito à criação que a gente teve, as dores, os traumas, as potências, tudo que faz parte de quem a gente consegue ser nesse momento. Então, isso ajuda a gente a ter mais contorno nesse processo. Então, primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar, esse medo de dar certo, ele tá muito conectado com o medo que a gente sente do novo. Porque o dar certo, o chegar no lugar que a gente deseja, ele é um lugar diferente do lugar que a gente está. E todo lugar que é diferente do lugar que a gente está, é um lugar novo pra gente habitar. Então, esse lugar novo gera um pouco de resistência. A gente naturalmente tem resistência com algumas novidades, principalmente porque a novidade exige novas posturas da gente, exige uma grande mudança de reorganização interna que faz com que, inclusive, a gente gaste muita energia cerebral pensando, reorganizando tudo isso. Então, também é uma forma que o nosso corpo tem de proteger e de ter mais energia, de ter mais disposição. Então é natural que em processos em que a gente tem grandes viradas de chave, a gente perceba essa resistência do novo. E quando a gente fala do medo da luz, a gente está falando de como é ocupar um lugar diferente do que eu ocupo hoje. Eu tenho o desejo de acessar uma nova consciência de mim, de ver que eu mereço amor, de viver um relacionamento legal. Mas calma, talvez eu nunca tenha vivido isso. Como é estar nesse lugar? E principalmente, quem eu serei nesse lugar? Eu não sei essa realidade, como é. Eu não sei o que acontece nessa realidade. Eu não sei como eu vou me comportar nessa nova realidade. E aí não é pra gente nutrir essas perguntas para ter medo, mas sim pra gente entender que o medo do novo vem desse medo do desconhecido externo e interno. E aí, quando a gente continua mapeando esse medo, a gente pode pensar também no medo da mudança, que também está muito vinculado com o medo de perder. Como assim? Quando a nossa vida muda, as nossas relações reajustam, tudo vai reajustando na nossa vida. E com base nesses reajustes, algumas pessoas talvez saiam, algumas pessoas chegam, as coisas vão sendo modificadas. E isso tá na nossa percepção, mesmo que inconsciente, né? Então, isso também pode atuar nesse lugar, o medo de perder relações importantes. Uma coisa que torna mais palpável essa nossa compreensão é pensar sobre uma frase que facilmente nós mulheres escutamos, que é: os homens têm medo de mulheres que têm sucesso. Como eu vou ser quando eu tiver sucesso profissional, sucesso que eu desejo? Será que a minha relação se sustenta? Percebe que pode existir um medo de perder relações importantes que hoje, nessa realidade menor do que eu desejo, é suficiente, mas será que isso vai acontecer futuramente? Né? Então, isso pode estar atuando de forma muito invisível em nós, por isso que é tão importante da gente pensar. E aí, esse medo de quem eu vou ser nesse lugar, eu posso pensar também sobre as partes que eu vou ter que lidar comigo, né? Porque se eu desejo um sucesso financeiro e eu alcanço esse sucesso financeiro, talvez eu vou ter que lidar de forma mais perto com a minha ambição, lidar de forma mais perto com a minha arrogância, muitas vezes, lembrando que a ambição não é algo ruim, mas as mulheres aprendemos que isso é ruim. E aí eu fico, nossa, mas se eu for essa pessoa de sucesso que eu desejo, eu vou ser ambiciosa, eu vou ser vista como essa pessoa meio snob, e talvez a gente vai precisar sim lidar com muitas partes do nosso ego, principalmente, nesses processos de acessar esse sucesso que a gente deseja, né? E aí vale a pena a gente pensar, a gente está disposto a fazer isso? Porque precisa estar disposto para que a gente construa uma relação saudável com a gente no sucesso que a gente deseja. Porque, na verdade, o sucesso é um lugar que a gente chega, mas a sustentação parte de um lugar interno. O medo da responsabilidade, o medo de não ser suficiente, será que eu vou conseguir sustentar essa realidade que eu desejo? Porque enquanto ela é só um sonho, eu não preciso sustentar nada. E quando ela não for um sonho? Quando ela se tornar realidade? Ela não vai ser só coisas boas. Como que eu vou lidar com isso? O medo do olhar do outro, do julgamento que os outros vão ter da nossa vida, e aí a gente conecta esse medo com o medo da mudança, com o medo de perder. E muitas vezes é o medo também de não pertencer
ao nosso sistema familiar também. Porque muitas vezes a realização desse sucesso é a quebra de um padrão familiar. E quando a gente trabalha quebras de padrão familiar, a gente vai precisar lidar com uma culpa grande que a gente sente de ser a única pessoa que talvez conhecida, próxima a gente, de um ciclo muito profundo de vínculo, que está vivendo uma realidade diferente. Então, percebe que dentro do medo de brilhar, do medo de dar certo, do medo do sucesso, a gente pode ter vários medos escondidos. E como é importante a gente saber pensar sobre isso, a gente conversar sobre isso com pessoas importantes na nossa vida, relações seguras na qual a gente possa pensar juntos em voz alta sobre tudo isso que atravessa todo mundo, em níveis diferentes, de formas diferentes, mas todos nós somos humanos. E todos nós estamos aqui aprendendo sobre essa experiência, aprendendo a lidar, aprendendo a descobrir quem a gente é, aprendendo a construir vínculos, relações, aprendendo a seguir o caminho que a nossa alma veio trilhar, aprendendo sim a valorizar também essa vida humana, que é a partir dela que a gente tem esse canal de evolução espiritual. Então é bem complexo. E esse mapeamento ajuda muito a gente a entender um pouco mais da nossa história e talvez a entender, inclusive, essas nossas travas, né? Porque falar do medo de brilhar, do medo de dar certo, às vezes é muito amplo, tá? Mas nem tenho esse medo. Mas talvez quando eu pense sobre o medo que eu tenho de perder pessoas importantes por conta do lugar que eu desejo chegar na minha vida, isso talvez seja mais palpável do que pensar sobre o medo do sucesso, o medo de brilhar, o medo de dar certo, que na nossa cabeça racionalmente não faz tanto sentido, né? Tipo, eu não tenho medo, eu quero realizar as coisas que eu desejo. Mas ali quando eu tô para realizar, não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer. Não consigo acordar e fazer as coisas que eu preciso fazer, né? Então, fica mais fácil da gente pensar sobre esses medos e o quanto eles estão conectados com esse medo de dar certo do que em si só trazer um medo de dar certo, que é um lugar grande que inclui vários medos pequenos também. Quantos medos o medo de dar certo esconde? E quando a gente pensa também sobre esse medo de brilhar, sobre esse medo de dar certo, é muito importante que a gente não exclua o fator social, o lugar que a gente ocupa na sociedade, o nosso gênero, a nossa orientação, a nossa cor de pele, porque tudo isso interfere também no quanto esse medo está enraizado mais ou menos dentro da gente, porque nós mulheres somos reprimidas socialmente há muitos anos, reprimidas principalmente ao quê? Ao direito de ter voz, ao direito de ter sucesso, ao direito de tomar escolhas por si. Então, é muita violência que a gente vem vivendo de muito tempo pra cá. Então, naturalmente, a gente vai ter esse medo enraizado, porque uma mulher que tinha sucesso, uma mulher que chegava num lugar melhor da vida, era uma mulher muitas vezes solitária, era uma mulher muitas vezes exausta, era uma mulher muitas vezes excluída da sociedade. Quando a gente pensa no racismo, no etarismo, em todas essas questões, a gente também vai poder pensar sobre esse medo de dar certo aplicado a esse nosso recorte social, que também é importante de ser levado em consideração, porque sim, isso atua sobre nós. É muito comum quando a gente fala de sucesso, a gente pensar numa questão só material e humana, mas a gente também pode pensar no recorte espiritual que tem diante desse medo do sucesso. Quando a gente pensa em grandes referências que a gente teve de pessoas que seguiram um caminho espiritual alinhado, referências que às vezes nem são referências na nossa vida, mas que é uma referência na sociedade, né? Por exemplo, Jesus é uma referência para mim, mas para muitas pessoas não é, e tá tudo bem, não precisa ser. Mas quando a gente pensa na história de um dos líderes espirituais mais importantes que a gente teve vivo aqui na Terra, a gente pensa em onde ele chegou, aprendendo a ser quem ele é, que foi na crucificação, né? Então, olha o tanto de violência que tem enraizada na gente, o medo, inclusive, de sofrer essas violências por seguir a nossa verdade. Gandhi foi assassinado. Se a gente pensa nas próprias bruxas da Inquisição, a gente pensa que as mulheres sábias, as mulheres que detinham o poder de conhecimento e de sabedoria da Terra, foram mulheres queimadas. Então, inconscientemente, isso está presente na nossa vida.
com o medo de, será que se eu tiver todo esse poder, toda essa consciência, todo esse conhecimento, eu também não vou ser queimada no fogueiro? Então isso é uma coisa que talvez ajude a gente a pensar nesse nível espiritual também, já que nós não somos um ser só humano, nós somos um ser que tem alma. Somos um ser que estamos conectados com pessoas, conectados com a vida. Eu não falo da espiritualidade de uma conexão com um Deus que está fora. Eu falo sobre uma conexão com a vida que naturalmente acontece. Então, nesse cenário de conexão com a vida, pensa também nas pessoas, nos seres que são referência para você nesse caminho espiritual. E observa, identifica para ver se não tem também esse medo de dar certo nesse lugar. Quando a gente pensa também em grandes líderes espirituais que se perderam no meio do caminho, existe também esse grande medo da gente se perder no nosso caminho espiritual, porque quanto mais consciência, mais sabedoria a gente vai precisar ter. Quanto maior a nossa luz, mais nítida fica a nossa sombra, né? A gente não se ilumina e perde sombra. A gente se ilumina e tem mais contorno sobre as nossas sombras. A gente continua tendo que atuar para cuidar das nossas partes. Só que isso muitas vezes gera a nossa resistência de eu não vou chegar naquele lugar, porque se eu chegar naquele lugar tem grande chance de eu me perder igual fulano, igual ciclano. E claro que pensar sobre isso, ter essas pessoas de referência e pensar sobre o caminho que elas trilharam, ajuda a gente a pensar sobre o caminho que a gente deseja trilhar. Mas não dá pra gente ficar preso numa narrativa que é muito incisiva de eu vou chegar lá e vai acontecer isso, porque na verdade o caminho vai ser único para cada um. E a gente pode trabalhar assim, isso que já aconteceu como uma forma da gente estar atento num caminho de ascensão espiritual, né? De um caminho de elevação de consciência espiritual. E se permitir pensar sobre tudo isso, né? Não só sobre o seu sucesso humano, a realização dos seus sonhos, mas também sobre o seu sucesso espiritual nesse lugar, é muito importante para que a gente entenda e comece a conseguir fazer escolhas mais conscientes. Escolhas conscientes sobre as escolhas que realmente são nossas. Não as escolhas que a gente deveria fazer, não as escolhas que os nossos pais ensinaram a fazer, é a gente aprendendo a trilhar de fato o nosso caminho, que ele é único e que só a gente vai poder trilhar. E uma coisa muito importante da gente pensar, quando a gente traz à tona esse tema do medo de dar certo, traz à tona essa reflexão sobre os sabotadores, sobre todos os medos que tem por detrás disso, é muito importante que a gente entenda que a gente não faz isso porque a gente se odeia. A gente não tem medo de brilhar porque a gente não quer brilhar. A gente quer, a gente tá só com medo. E as formas que a gente encontra de se proteger, muitas vezes também estão conectadas com dores e com traumas que a gente já viveu do nosso passado, com questões que a gente escuta muito da nossa família e tem um grande medo da gente decepcionar a nossa família em algum momento. Então, essas formas que a gente encontra de se proteger, que acaba sendo um limitador grande no nosso crescimento, a gente não faz porque a gente se odeia. A gente faz só porque a gente tá com medo. E quando a gente aprende a reconhecer esse medo e começa a criar mais recurso para lidar com esse medo, ou começa a pedir ajuda para lidar com esse medo, mas não rejeitando esse medo, mas cuidando dele, até porque se a gente rejeita, a gente vai crescer fingindo que a gente não tem isso, fingindo que esse medo não faz parte da nossa vida. E ter esse medo é saudável também, para que a gente cresça com consciência, para que a gente cresça olhando para onde a gente está pisando, refletindo sobre quais são as coisas importantes na nossa vida. Então ele não é o nosso inimigo. Ele está sendo um canal para que a gente crie consciência das escolhas que a gente tem feito, dos nossos desejos, do que faz realmente sentido para a nossa vida, e é uma forma da gente ter mais recursos para se auto-observar também. Então, a gente não faz isso porque a gente se odeia. Esse medo não é o nosso inimigo. Ele está sendo um canal de aprofundamento, de revisão da nossa história, de reflexão, para que a gente se entenda um pouco mais e para que a gente caminhe nesse processo de crescimento com mais calma, com mais observação. Que eu falo, é um processo de crescimento, mas eu tô falando mais no sentido de evolução. Então, o nosso corpo tem uma sabedoria muito grande de tentar proteger a gente de dores que a gente tem medo de viver ou que a gente já viveu. E aí a gente vai precisar cuidar mais desse corpo, cuidar mais desse medo, para que a gente encontre segurança para evoluir também de forma mais saudável, com mais calma, com mais paciência e principalmente com mais gentileza com a gente. E aí, o que eu acho que ajuda nesse processo
de refletir sobre esse medo, para além do mapeamento de todos os outros medos que a gente carrega por detrás desse medo, também é refletir sobre coisas importantes da nossa vida que muitas vezes já vem pronto. Que muitas vezes a gente pega isso que está pronto na sociedade e fala, é meu, vou ficar com isso, sendo que a gente nem refletiu se isso realmente faz sentido pra gente. Então eu separei 3 perguntinhas que acho que pode te ajudar a refletir mais sobre isso e te dar mais consciência para que você se entenda nesse lugar. E a primeira pergunta é: o que é sucesso para você? Eu sei que muitas vezes socialmente tem uma caixinha já pronta do que é sucesso. Que é ganhar muito dinheiro, que é ter um relacionamento, que é às vezes ter filho, que é seguir uma vida muito linear, muito perfeita. E esse sucesso pode não caber na sua vida. E coisas desse sucesso podem não caber na sua vida. Só que você precisa investigar o que é sucesso para você. Você precisa entender e encontrar em algum momento a sua resposta de sucesso, para que você não entre numa caixa que não é sua, uma caixa que vai te apertar, que vai te limitar, que vai te desconectar da sua própria essência. Hoje, para mim, por exemplo, eu entendo que sucesso na minha vida é estar com as pessoas que eu amo, é conseguir ter tempo de qualidade com essas pessoas, é conseguir também ter recurso para isso. Mas se eu não tenho esse momento com as pessoas que eu amo, se eu não tenho paz de espírito nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nos meus posicionamentos, nada preenche esse lugar. E aí, nesse lugar, você vai conseguir entender e ter mais consciência da percepção dos seus valores. Quais são os seus valores de vida? Quais são os seus valores negociáveis e inegociáveis? E refletir sobre isso é importante para que você não fique aprisionado numa falsa sensação, que isso muitas vezes é propagado na nossa sociedade, de que a liberdade é fazer o que quer, da hora que quer, do jeito que quer, todo mundo tem limite, todo mundo tem valores, e ter consciência disso ajuda a gente a sustentar um caminho que realmente faça mais sentido. Então essa é a primeira pergunta: o que é sucesso para você? A segunda coisa é o que você escutou na sua vida sobre sucesso. Isso vai te ajudar a entender essa primeira pergunta e vai te ajudar também a encontrar mais desses medos que a gente falou lá em cima. E a outra pergunta é: como isso que você escutou de sucesso impacta na sua vida hoje? Para você ter uma consciência de como as suas ações muitas vezes são influenciadas por essas coisas que a gente automaticamente vive e nem pensa. Isso é muito importante de ser feito, porque quando a gente fala de autoestima, de autoconfiança, a gente está falando também desse lugar de se dar o direito de brilhar, que não é brilhar mais do que ninguém, é ocupar um palco que só você pode ocupar, com outras pessoas, com auxílio, aprendendo também a estar nos bastidores, mas existe um lugar da sua vida que só você pode ocupar, que só você veio ocupar, um sucesso que diz respeito ao seu caminho de alma, ao seu caminho humano. Eu queria te lembrar que no dia 25 agora a gente tem a lua mais poderosa do ano, que é a lua nova em Câncer. A gente vai aproveitar esse início de ciclo da lua para iniciar um tratamento coletivo exatamente desse tema de autoconfiança e de equilíbrio emocional. A gente falou aqui muito sobre medo, a gente falou aqui muito sobre as nossas inseguranças, esse lugar extremamente emocional, e a gente falou sobre a nossa autoconfiança, que é esse lugar da gente duvidar que pode brilhar e de ter medo de ocupar o nosso lugar nessa vida. E é isso que a gente vai tratar nesse tratamento coletivo. É um tratamento que acontece 100% por um grupo online à distância. A gente não vai ter encontros em que a gente precisa estar presente. Então, você pode ser de outro fuso, você pode estar num lugar completamente diferente e você também vai ser tratado com esse grupo diante desses temas. O tratamento vai acontecer com reiki, com a radiestesia, com a força dos oráculos, e eu tô muito animada para guiar vocês nesse processo e me guiar também, porque eu também vou estar em tratamento junto com vocês. Então, se você sente essa vontade de ser tratada, de ser cuidada, de trabalhar esses temas na sua vida, trabalhar o tema desse vídeo também na sua vida, talvez esse seja o sinal que você estava buscando para que você possa se cuidar um pouquinho mais. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Eu vou deixar aqui também o link para a inscrição do tratamento, que é só você entrar, se inscrever. Dia 25 a gente inicia, eu vou te passar também todas as informações, como você faz para participar. E vai ser uma honra para mim te ter nesse grupo também. Até mais!